Olá, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 40, parágrafo 4º, e vamos falar do parágrafo 4A, parágrafo 4B e parágrafo 4C. São alterações no texto constitucional importantes. Preciso que você preste muita atenção nessa aula e faça as anotações no seu material. À medida que eu for mencionando o texto da Constituição, você vai grifando aí na sua Constituição, não é isso? Fazendo as devidas remissões, mas na hora que eu for apresentar o quadro esquematizado, você espera eu dar o comando do print. Combinado? Vamos lá. O tema é critérios para concessão de aposentadoria. Lembrando que nós estamos falando da aposentadoria do regime próprio da Previdência Social, a aposentadoria dos servidores, tá? Na leitura do parágrafo 4º, nós vemos o seguinte: é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos parágrafos 4A, 4B, 4C e 5º. O 5º nós vamos falar no próximo vídeo. Vamos focar no 4A, 4B e 4C. Eu peço desculpas que na aula passada eu mencionei que haveria o 4D. Eu me empolguei e fui fazendo o abecedário, parei lá na letra D, tá? Mas é somente até o C. Bom, neste parágrafo 4º aqui mencionado, você tem que observar o seguinte, que a Constituição ela vai dizer que é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social. A Constituição está proibindo a adoção de critérios diferenciados, de requisitos diferenciados para a concessão de benefícios do regime próprio. Agora, a própria Constituição vai trazer a ressalva. É isso que é interessante de você aprender. Existe ressalva? Existe adoção de critérios diferenciados? Sim, somente aqueles que a Constituição está trazendo. E por que acontece isso? Ora, nós vamos ver que lá no artigo 3º da Constituição Federal, no inciso 3, nós temos como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e a marginalização, e também é um objetivo fundamental reduzir as desigualdades sociais. Na aula do artigo 3º, nós até falamos do mnemônico Congarra erra pouco, não é isso? Ou Conga erra pro. Eu prefiro o Congarra erra pouco. Aí você lembra da sua garra, do seu esforço estudando para errar pouco na hora da sua prova e ser aprovado, e garantir a sua vaga no seu concurso, e garantir a sua aprovação. Então, nós vemos também no artigo 5º que ele traz a igualdade como um direito fundamental. E quando a Constituição fala em igualdade, nós devemos olhar por dois viés. A igualdade formal, ou seja, o tratamento igual para todas as pessoas, a lei sendo aplicada de uma forma igual para todas as pessoas, mas também temos que lembrar da igualdade material, que é o tratamento desigual para os desiguais, para que se possa alcançar a igualdade. Link na descrição da aula do artigo 5º e você vai entender mais sobre essa temática. Partindo da ideia de que nós já estudamos esse ponto, nós vamos ver exatamente isso aqui no parágrafo 4º. A primeira parte se destina à igualdade formal, sendo a segunda uma adoção de critérios para que a igualdade material seja efetivada. O grande exemplo é o parágrafo 4A, que vai tratar da aposentadoria dos servidores com deficiência. Ora, é lógico, é claro, que para se alcançar uma igualdade é necessário tratá-los de forma desigual, ou seja, de uma forma diferenciada, favorecendo em alguns pontos para o alcance dessa aposentadoria como servidor. Ok? Esta é a parte principal do parágrafo 4º. Tenho certeza que, se for cobrado na sua prova, uma prova subjetiva pode trazer este viés. E se você for falar em uma prova discursiva sobre o princípio da igualdade, você pode utilizá-lo como um bom exemplo
Vai ficar muito boa a sua redação, a sua questão discursiva. Bom, no parágrafo 4A, então, nós temos o seguinte: poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo a igualdade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Veja que o parágrafo 4A ele vai trazer a possibilidade de, através de uma lei complementar, sempre quando você estiver diante de uma questão que menciona lei complementar ou lei ordinária, grife. Geralmente as bancas de concurso elas trocam a lei complementar por lei ordinária por lei complementar e assim sucessivamente. Veja também que o parágrafo 4A traz a ideia que nós já mencionamos na aula passada, da autonomia de cada ente federativo. Veja também que são permitidos critérios diferenciados em razão da idade e tempo de contribuição. Veja que a Constituição está delimitando a matéria que pode ser tratada por lei complementar de cada ente federativo e exige uma avaliação biopsicossocial realizada previamente por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Ok? Grifa aí, daqui a pouquinho nós voltamos nessa parte. Bom, no parágrafo 4b, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadorias de ocupantes de cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4º do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144. Veja aqui que a primeira parte do texto ela repete a lei complementar, cada ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria. E o texto traz exatamente as carreiras que podem ser beneficiadas pelo tratamento diferenciado. Os ocupantes de cargo de agente penitenciário, aqueles que estão ligados ao sistema prisional, de agente socioeducativo. Aqui nós vemos o ECA, as medidas socioeducativas, os atos infracionais, ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4 do caput do artigo 51 e inciso 13 do caput do artigo 52. Aqui é a polícia legislativa, quer seja ela da Câmara dos Deputados, conforme artigo 51, quer seja do Senado Federal, conforme artigo 52, e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144. Veja que o artigo 144 ele vai trazer 6 incisos, mas o parágrafo 4b menciona apenas os incisos 1 a 4. Para melhor lembrarmos, então, o inciso 1, a Polícia Federal, inciso 2, Polícia Rodoviária Federal, inciso 3, Polícia Ferroviária Federal e inciso 4, Polícias Civis. PF, PRF, PFF e PC, ok? Bom, no parágrafo 4C, nós temos o seguinte, os mesmos critérios, não é verdade? Lei complementar, cada ente federativo, idade e tempo de contribuição para a aposentadoria, mas nós temos aqui os servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição. Lembre-se, efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. É necessário que esses agentes sejam prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Preste atenção, certamente aqui no parágrafo 4C, essa parte em vermelho será muito explorada pelas bancas. No parágrafo 4b, a questão do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar, também vai ser muito explorada pela banca, pois do artigo 144 são somente os incisos 1 a 4, bem como também esse agente socioeducativo. Certamente a banca vai suprimi-lo, pelo que nós acompanhamos de questões de prova, é uma questão potencial de prova, mas para facilitar o entendimento, para ficar tudo esquematizado,
Vamos apagar o nosso quadro aqui então, e eu te peço novamente, aguarde, eu vou dar o sinal para o print e você vai copiar ele por completo. Preste atenção, vamos entender o seguinte, existe uma regra geral, que é a regra da igualdade. A igualdade formal, como nós mencionamos, tá? A igualdade formal, ela vem quando o texto diz, vedada a adoção de critérios diferenciados para a concessão de benefícios no regime próprio de previdência social. Bom, e as exceções, professor? Com relação às exceções, você deve gravar o seguinte, que para as exceções é necessário uma lei complementar. A Constituição Federal ela trouxe a via da lei complementar, somente por lei complementar, não é lei ordinária. Um outro ponto importante é que cada ente federativo pode regulamentar, através de lei complementar, estas exceções. Um outro ponto importante é que ela vai tratar da idade e de tempo de contribuição, ok? Seguindo este raciocínio, nós temos que exceções, professor? Que exceções que a Constituição vai nos trazer? Ela vai trazer a primeira exceção para os deficientes. E aí você vai lembrar que, para os deficientes, é necessário uma avaliação biopsicossocial, certo? Sendo que essa avaliação biopsicossocial, ela necessariamente precisa ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, certo? A Constituição vai trazer ainda outra exceção, uma exceção ligada a cargos. Quais são, professor, os cargos? Nós vamos ver o agente penitenciário, o agente socioeducativo e nós vamos ver o policial legislativo também, quer seja da Câmara dos Deputados, quer seja do Senado Federal, artigo 51 e artigo 52, conforme incisos que nós já mencionamos, mas também os policiais descritos lá no artigo 144, inciso 1 a 4, certo? Quando falamos em policiais, falamos também em agentes da Polícia Federal, agentes da Polícia Rodoviária Federal e assim por diante. A terceira exceção, ela vai tratar de servidores, mas não qualquer servidores, sim, os servidores expostos a agentes químicos, agentes físicos e agentes biológicos. Que tipos de agentes, professor? Químicos, biológicos e físicos? Sim, mas aqueles que são prejudiciais à saúde ou também a associação desses agentes. Fácil. Está ficando fácil o nosso quadro, está ficando bonito, não é verdade? Mas não dá print ainda, porque você deve fazer uma observação muito importante, que é vedada a caracterização por categoria profissional ou por ocupação, ok? Ficou bem mais fácil assim, não ficou? Tenho certeza que você vai acertar a sua questão de prova, já pode dar print. Se você quiser melhorar um pouco mais o seu quadrinho, eu não fiz aqui para não ocupar muito espaço e ficar poluído, mas você pode colocar as polícias do artigo 144, escrita aí no seu material, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal e Polícia Civil. Lembrando que no artigo 144, o inciso 6º, acrescido pela emenda constitucional número 104 de 2019 também, ou seja, uma emenda posterior à reforma da Previdência, ele traz as polícias penais federal, estaduais e distrital aqui para a segurança pública. Certamente, se a emenda 103 viesse após a emenda 104, falaria em polícia penal federal, estadual e distrital. Nós preferimos, é óbvio, é claro, trazer o texto da Constituição e deixar esse adendo para o final, porque muitas questões referentes à Constituição Federal são apenas literais e assim, a nosso ver, facilita o entendimento. Você pode considerar então polícias penais federal, estaduais e distrital como um dos cargos que podem ser afetos à lei complementar, tratando de requisitos diferenciados. Muito bem, deu print? Na próxima aula, nós vamos para o parágrafo 5º, vamos falar da aposentadoria de professores. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.